Nós temos meditado na palavra de Deus. Eu estou numa caminhada de reflexões bíblicas, eu tenho chamado de Nos Caminhos da Reforma. A Reforma Protestante ela é celebrada só em outubro, 31 de outubro. Nós celebramos como igreja de linha reformada, celebramos com alegria o agir de Deus junto à sua igreja e através dela. Mas nós estamos caminhando, conhecendo a igreja. Domingo passado foi a primeira reflexão, nós falamos, eis que surge a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois capítulo 2, e nós vamos caminhando assim, para que os irmãos possam ir conhecendo a igreja relatada em Atos dos Apóstolos, por Lucas, e depois nós vamos ver um pouco da história, o agir da igreja, um pouco da história, o momento em que a igreja se corrompe, e o momento em que Deus age de novo na história para trazer a igreja de volta às diretrizes e à fidelidade bíblica. Então nós já estamos no caminho da reforma aí, esse mês de setembro, mês de outubro. Pode ser que no último domingo de outubro nós encerramos, ou venha usar ainda mais um domingo em novembro para encerrarmos nossa caminhada, os caminhos da reforma protestante, tá bom? Essa reforma aí é a reforma protestante. Muito bem, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre as características da igreja. A igreja surge, sim, em Jerusalém. Ela nasce com algumas características bem peculiares, bem próprias. É bom lembrar que essas características são estabelecidas por Deus, no agir do seu Espírito. Deus vai tomando as pessoas, vai tomando as vidas, vai preparando os corações para servi-lo, para proclamar o Evangelho, para anunciar a grandeza de Deus e a sua salvação em Cristo. E o agir de Deus, ele vai estender a igreja, levando a igreja a outros lugares, mas a igreja vai preservando características, vai preservando um perfil próprio, uma maneira própria de ser, de viver, de representar o reino de Deus. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47, nós encontramos essa igreja, que é mencionada como a multidão dos que creram, pela pregação do Evangelho, no primeiro dia de evangelização em Atos dos Apóstolos, depois da conversão de quase 3.000 almas, esses irmãos começam a glorificar a Deus e a se reunir e a viver a graça do Evangelho entre os homens, preservando algumas características muito especiais. E o texto que nós vamos ler tem o título, Como viviam os convertidos? Como a igreja cristã se apresentava junto aos homens, junto à sociedade. Como eles se reuniam. Quem lê esse texto começa a identificar um pouco de o que era feito pela igreja. Quais as atividades, quais as ações que a igreja tomava. Nos primeiros dias da igreja cristã, quando eram conhecidos apenas como os do caminho, os discípulos de Jesus, o Nazareno, começou, como nós vimos domingo passado, com cerca de 120 pessoas aproximadamente. Mas essas características aqui, mencionadas, elas já são comuns a mais de 3.000. Mais de 3.000 pessoas. Ainda na cidade de Jerusalém. Então já existe aqui, nesse texto, uma grande igreja em Jerusalém. Uma igreja de mais de 3.000 almas. Como esses irmãos, essas irmãs, esses jovens, essas crianças, que faziam parte do grupo da igreja, dos discípulos do caminho, viviam. Como eles se portavam. Verso 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O abençoar do Senhor sobre a vida comum, diária, de louvores, de serviço dos seus discípulos, da sua igreja. Que Deus possa acrescentar graça ao nosso coração quando meditamos na sua palavra e verificamos características que devem ser características presentes na minha vida, na sua vida, no meu proceder, no seu proceder como cristão hoje, como discípulo de Cristo na cidade hoje, como aqueles a quem Deus abençoa e a quem Deus toma para realizar a sua obra, para continuar proclamando o evangelho da graça de Deus com salvação em Cristo Jesus ao mundo. Da mesma maneira que Deus olhava para esses irmãos lá atrás, no início de tudo, é a maneira como Ele olha para nós. O que o Senhor estabeleceu lá, Ele gostaria de ver estabelecido na nossa vida, na nossa igreja. Se eu penso e eu entendo que a igreja sou eu, não é um templo, mas é formado por vidas, por pessoas, eu tenho que entender que aquilo que eu via naqueles irmãos, que eu identifico de como viviam aqueles queridos irmãos lá atrás em Jerusalém, se foi uma maneira abençoadora, se foi uma maneira própria, se foi algo que serviu para a glorificação do nome de Deus e para o crescimento do seu reino, deve estar presente na minha vida, para que eu veja crescer o reino de Deus a partir de mim também. Para que eu também seja aquele que possa observar, perceber o Senhor acrescentando dia a dia outros que vão ser salvos a partir da nossa vida como vaso de bênçãos que nos tornamos quando nos colocamos nas mãos de Deus para realizar a sua obra, dentro dos princípios, dos valores, das vontades que o Senhor estabeleceu para nós, para mim, para você, para cada irmão que está em casa, irmã, para todos aqueles que amam o Senhor e que declaram a sua fé em Cristo Jesus. Primeira característica, irmãos, fidelidade doutrinária. Nossa igreja, a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja que vive, que proclama, que se estabelece, que sustenta o ensino de Cristo. Por isso é chamado aqui de doutrina dos apóstolos. Há muitos momentos e outros textos bíblicos onde os apóstolos vão dizer da seguinte forma: o que eu passo para vocês não é algo que eu inventei, não é algo que eu criei com a minha capacidade teológica, com a minha avaliação sobre as religiões do mundo, é algo que nós recebemos do Senhor Jesus. Quando nós celebramos a ceia, muitas das vezes eu lembro essa grande verdade que Paulo declarou aos Coríntios: que eu recebi do Senhor, é o que também vos entreguei. Os apóstolos, eles tinham esse cuidado de transmitir àqueles que iam sendo feitos discípulos os ensinamentos que eles aprenderam, que eles receberam de Jesus, por seus discursos, por seu exemplo, pelas muitas conversas, pelos muitos conselhos que eles receberam de Jesus no tempo de 3 anos, quando Jesus os discipulava, pelos sinais, pelos prodígios, pelas ações, pelas reações de Jesus junto à multidão, junto às circunstâncias. Tudo que eles viram, tudo que eles ouviram de Cristo, eles proclamam agora àqueles que vão chegando. Por quê? Porque já tinha sido ordem de Cristo: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, e aí é Jesus que estava dizendo, antes da sua ascensão, tudo que eu vos tenho ordenado. Não é aquilo que você quer, não é a maneira como você pensa das coisas, não é para dizer aquilo que você, nos seus muitos estudos, compreendeu, mas é aquilo que Deus tem falado de verdade ao seu coração pela sua palavra. Nós temos a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, única regra de fé e prática para nós. Os apóstolos pregavam a Bíblia Sagrada, o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos, o ensino da lei de Moisés. Os cânticos cantados por Israel no templo em adoração a Deus e contando a história do agir de Deus no decurso dos anos e do tempo daquela nação. Os apóstolos, eles estão firmados na sua doutrina. A doutrina é o ensino que receberam de Cristo Jesus.
Nenhuma pessoa no mundo, nenhuma instituição, igreja, nenhum dogma de nenhuma igreja, pode estar acima da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Por isso que a multidão dos que creram aqui, a comunidade de irmãos que exerciam a sua fé em Jesus, vendo como Senhor e Salvador do seu coração, mantinha sua fidelidade no ensino bíblico, no ensino de Cristo. No que Cristo falou, no que Cristo fez. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que firmar as suas decisões, as suas escolhas, os seus passos, o seu caminhar, o seu viver, dentro daquilo que Cristo ensinou. Isso é tão presente na vida de alguns irmãos, de algumas comunidades cristãs que vão surgindo, que lá em Antioquia, quando a sociedade, a cidade começa a observar o comportamento dos cristãos, ou dos discípulos de Cristo, eles chegam a chamá-los de cristãos pela primeira vez, Atos capítulo 9. Por que que essa característica de um viver parecido com Cristo é identificado? Porque o ensino de Cristo está sendo praticado. Ele é recebido com fidelidade. Ele é exercido com prática, dentro do querer de Deus, da vontade de Deus, que lhes foi instruída a cada dia depois do nascer de novo. Então a igreja, eu e você, temos que ser zelosos pela nossa fidelidade doutrinária. Os apóstolos não estavam acima do ensino de Cristo. A igreja de Jerusalém, ou a igreja de Antioquia, ou qualquer denominação que se diga cristã, pode estar acima do ensino de Cristo. Nenhum dogma, nenhum princípio religioso, nenhum ritual religioso pode vir para os crentes, para o ser humano, como ensino e verdade de Deus, se não estiver em conformidade com a doutrina dos apóstolos, com o ensino de Cristo, com a verdade bíblica. A Bíblia é autoridade, é regra de fé e prática. O pastor, o apóstolo, ele pode falhar. Se bem que nós não temos mais apóstolos, já cessou esse tempo na história de vida da igreja. São aqueles que andaram e aprenderam com Cristo, foram chamados por Cristo para ser apóstolos. Mas a liderança religiosa, que merece a nossa honra, que merece a nossa atenção, que merece o nosso respeito, a palavra do pastor, a palavra do presbítero, a palavra do oficial da igreja, a palavra de qualquer membro da igreja é importante, deve ser ouvida com expectativa no coração, com o preparo do coração, como uma boa terra para receber essa semente preciosa do Evangelho, mas ela jamais deve vir acima, como uma palavra acima das Escrituras. Fidelidade doutrinária é olhar para a Bíblia e dizer, eu me conduzo pelas Escrituras, pelo ensino que Deus revelou para nós, para o meu coração. Se uma autoridade, se um pastor pregar a Escritura Sagrada, sua palavra é bem-vinda. Mas se ele começar a dizer de si mesmo, e quiser me colocar num caminho que a Escritura não me conduz, e quiser falar em nome de Deus o que Deus não falou na sua palavra, a orientação é, seja anátema, mantenha-se distante, longe, não se envolva. Por isso que Paulo abençoa, louva, os irmãos da igreja de Bereia, que vai surgir com as viagens do apóstolo Paulo, e ele vai dizer, olha, mesmo sendo eu aquele que vos levei o Evangelho, eu vos louvo, porque quando eu menciono sobre as Escrituras, vocês correm lá na Escritura, para ver se é assim mesmo. Isso que eu estou falando, existe fidelidade no falar de Deus, fidelidade doutrinária. A igreja nunca pode perder isso de vista, irmãos, porque o dia que a igreja perder de vista a verdade bíblica, ela pode se enveredar por caminhos tortuosos, enganosos. Por isso que foi necessária a reforma protestante. Em determinados momentos, a igreja começou a dizer o que a Bíblia não dizia, e começou a ensinar o que a Bíblia nunca ensinou, e começou a colocar aqueles que iam chegando nos caminhos que a Bíblia nunca preparou, nunca planou, para que a igreja andasse neles. Porque a igreja tinha outros interesses, tinha outros ideais, tinha outras propostas, caminhava por outros valores. Fidelidade doutrinária, não pode faltar para mim e para você o conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus disse que nós precisamos conhecer as Escrituras, porque é nelas que nós temos a vida eterna, porque é elas que testificam de Cristo.
comunhão dos santos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tudo tinha em comum. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo ideal, a mesma vontade de servir a Deus, o mesmo propósito e a mesma vontade de ser um instrumento de proclamação fiel do Senhor na cidade. Não era um tempo fácil, era um tempo de desafios, não era um tempo fácil, era um tempo de perseguição. O apóstolo Paulo, ainda como Saulo, nesse texto aqui, está andando pela cidade, está com cartas de autoridades religiosas e civis nas mãos, está entrando na casa de cristãos, está identificando aqueles que são do caminho, está tomando, arrancando de casa, está lançando nas prisões. Açoites estão vindo, e mortes estão muito próximas de acontecer. É tempo difícil de testemunhar. É tempo difícil de viver o evangelho da fé. É tempo de desafio. Então é tempo em que a igreja precisava se unir ainda mais. Estar mais perto uns dos outros. Ter mais compaixão uns pelos outros. Estar mais pronto a servir uns aos outros. E para esse serviço e para essa comunhão, eles não mediam esforços, e aqueles que tinham bens e tinham recursos e podiam vendê-los, vendiam. E pegavam de recursos dos seus bens, e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, para que se algum irmão tivesse necessidade, pudesse ser assistido também. Há um propósito de comunhão. Nós estamos enfrentando juntos as perseguições, as lutas, mas estamos vivendo juntos as bênçãos e as glórias de sermos filhos de Deus. O que é seu é meu. O seu propósito de servir ao Senhor é o meu propósito. A graça de Deus que te alcançou é a mesma que me alcançou. O preço pago por Cristo em favor da sua vida é o preço que Ele pagou pela minha. Você é tão importante, você tem tanto valor quanto eu, junto ao reino de Deus. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos servir juntos. Aquilo que eu não sei, você vai me ensinar, e naquilo que você precisa, se eu puder, eu vou te ajudar. Nós vamos nos reunir, nós vamos orar juntos. Nós vamos nos reunir, nós vamos cantar louvores ao Senhor juntos. Nós vamos nos reunir, nós vamos contar um pouco dos feitos de Deus, o que Ele tem feito na sua vida por aí, durante a semana. E nós vamos compartilhar isso, para que outros irmãos acreditem que o agir de Deus que te ajudou, que te abençoou, que te livrou, é o agir de Deus sobre a minha vida também. Ele vai me livrar, Ele vai me abençoar. Ele vai me guiar, Ele vai ter compaixão de mim, Ele vai enviar socorro para a minha casa, Ele vai me ajudar diante das lutas, diante de sonhos e projetos. Vamos compartilhar, vamos falar dos feitos de Deus, para que sejamos encorajados na nossa fé. Vamos contar as nossas dificuldades, vamos falar das nossas perseguições, das nossas necessidades. Vamos ver o que a gente pode fazer para se ajudar no compartilhar de dons e talentos. Um tem a capacidade do instrumento, outro tem a capacidade da voz, outro tem a intercessão constante diante de Deus. Vamos reunir os nossos dons, vamos viver em comum os dons que do Senhor recebemos, porque a cada um Ele dá conforme lhe apraz. Mas é para o bem-estar de todo o povo, e todo o corpo tem que exercer bem as suas funções. Os membros têm que exercer bem a função do corpo, para que todo o corpo seja honrado. E no meu serviço você vai ser abençoado, e no seu serviço ao Senhor eu vou receber da graça e da bênção de Deus também. É a comunhão dos santos. Não existe igreja sem comunhão dos santos. Há um cântico muito antigo, não muito, senão vocês vão pensar que eu sou muito velho. Só tem 50, né? Pouquinho velho, né? Bem novinho, né, Lúcio? Nós temos a mesma idade, hein? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não existe isso? É um cântico desse, hein? Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Ainda bem, irmãos, que nós temos uns aos outros. Sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas, as mãos de Cristo, que de nós cuida. Comunhão dos santos, algo precioso que a igreja vivia e vive, precisa viver,
e que você tem que desfrutar, e precisa usufruir, porque sem isso você vai ser uma brasa longe do braseiro. Pode ser que você se apague, pode ser que você se esfrie. O crente precisa andar junto uns dos outros, para que se um estiver frio, o outro aqueça, se um desanimar, o outro anime. Se um estiver com um problema, o outro ajude. Se ele estiver alegre, seja alegria para todos. Se tiver um momento de pranto, que todos chorem juntos. Outra característica é os sinais que acompanham os que crerem. O texto é muito claro para nós. Do agir de Deus por meio dos apóstolos. Verso 43, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esta figura, esta cena é a cena daquele paralítico à porta do templo. E os discípulos chegam junto dele. E ele está pedindo algumas esmolas, alguns tostões para o sustento da sua vida. E um dos apóstolos vai dizer, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Esse milagre vai levar os apóstolos à prisão. Mas eles não podiam deixar de passar e de oferecer a este homem a compaixão que Cristo tinha para oferecer. É claro que faziam como Cristo fez. Muitos enfermos Jesus viu, Jesus passou por eles, mas não os curou. Outros Jesus se compadeceu e curou. Há um propósito de Deus. E os apóstolos estão conectados com Deus, na sua vida de oração, na sua busca pelo Senhor, e se tornam instrumentos do agir de Deus, para que Deus realize sinais e prodígios. Milagres extraordinários. Que a providência, que o poder de Deus promove na vida daqueles de quem Ele se compadece. E muitos milagres de Deus podem acontecer na vida de muitas pessoas hoje, a partir da sua vida. Num auxílio, num socorro, que Deus te dá a condição de fazer, de oferecer. Ou numa oração, na resposta que Deus vai dar à sua prece, porque a Bíblia é clara para nós, muito pode na sua eficácia a súplica do justo. De que aqueles que creem veem a glória de Deus. E somos desafiados a exercer a nossa fé, para que através de nós, da nossa fé, o agir do Senhor se multiplique na vida da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, vizinhos. O agir de Deus aconteça na vida da nossa nação, na vida da nossa cidade. Porque o agir de Deus, os sinais e os prodígios que Deus pode fazer, Ele faz, e os faz através da sua igreja. É poder de Deus, não é poder da igreja. Mas que se realiza, se manifesta entre os homens a partir da igreja. A partir do coração que crê. Muitos milagres, muitos sinais e prodígios realizados por Cristo, eles vieram e Cristo declarou com muita clareza, isso se deu em razão da sua fé, seja feita conforme a sua fé, conforme aquilo que você crê. E nós somos aqueles que creem, nós é que vemos o mundo com os olhos que Deus vê, nós é que acreditamos nas coisas que ainda são invisíveis aos olhos humanos, porque fé é isso, certeza de coisas que se esperam, e quem não crê em Cristo não pode ter certeza de coisas que se espera por aí. Convicção de fatos que se não veem, só cristão pode ter essa convicção. Pedro não tinha andado sobre as águas ainda, mas Cristo falou, vem Pedro, e ele foi. E enquanto ele exerceu fé e fitou seus olhos em Cristo, ele andou sobre as águas. Os outros discípulos do barco devem ficar pensando, por que eu não fui? Porque a fé que estava no coração de Pedro naquele tempo, mesmo pequenina fé, não veio no coração deles, senão eles teriam coragem de tirar o pé do barco. Muitas pessoas são abençoadas em razão da sua fé, mesmo que seja pequenininha, porque a Bíblia diz o quê? Se nós tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós podemos dizer a esse monte, passa daqui para lá e ele vai. Sinais e prodígios, realizados em razão da fé daqueles que creem, daqueles que são feitos discípulos. E hoje somos nós, eu e você,
nós precisamos exercer fé, e Deus tem agido e vai continuar agindo na nossa vida, através da nossa vida. Pode ser que Ele não faça aquilo que a gente quer, mas Ele faz aquilo que Ele já determinou fazer, na hora, no propósito, na vontade que Ele tem. E o querer de Deus e a vontade de Deus pode ter que passar pela sua vida, você vai ser o canal. Como naquele momento, para aquele paralítico, foi 2 apóstolos. E em tantos outros momentos que a Bíblia nos revela, tantos outros feitos que foi realizado pela igreja. Atos grandiosos como esse, ou atos simples, mas que promoveram um milagre muito maior, da conversão de almas, do quebrantar do coração. Na atitude de homens e de mulheres que aprenderam a servir a Deus com aquilo que Deus lhes concedia, para que o Evangelho fosse pregado, para que o poder de Deus se manifestasse, para que vidas fossem salvas, alcançadas, transportadas do reino das trevas para o reino maravilhoso da luz do Senhor, para que cegos pudessem enxergar, não só na visão física, clínica, mas aqueles que andavam na cegueira espiritual puderam ver e enxergar o caminho da salvação que está em Cristo, e ver em Jesus não apenas um personagem qualquer da história, mas o enviado de Deus para salvar o perdido, o salvador daquele que crê. É a partir da sua vida, é a partir da minha vida. Sinais acompanham os que creem. A igreja cristã, ela vem marcada por sinais. Sinais do agir de Deus na vida do seu povo. Sinais do agir de Deus através do seu povo, na vida do ser humano, na vida da humanidade, na história da humanidade. Igreja caracterizada pelos sinais, sinais que acompanham os que creem. Igreja que louva a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus. Louvor é sentimento de alegria, é sentimento de gratidão, é sentimento de reconhecimento. Louvamos a Deus por quem Ele é, pela sua grandeza e poder. Louvamos a Deus pelo seu amor grandioso demonstrado por nós na cruz. Um Deus que nos ama a ponto de dar o próprio Filho. Filho que vem dar a própria vida, verter o próprio sangue. Louvamos a Deus por amor tão grandioso, porque nós não merecíamos. Mas Ele nos amou assim, primeiro, nos amou com amor incondicional. Nos amou quando éramos ainda totalmente pecadores. Somos pecadores, mas somos pecadores agora lavados e remidos pelo sangue daquele que muito nos amou na cruz do Calvário. Louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos, diz o salmista. Não há feito mais extraordinário, mais poderoso do que resgatar mortos para a vida, condenados ao inferno, à eternidade sem Deus, e dar-lhes a herança de herdar os céus, eternamente com o Senhor. Dar-lhes a possibilidade de herdar uma vida que, quando essa aqui passar, da nossa peregrinação, as aflições do tempo presente em nada vão se comparar com as glórias que estão por vir. Paz perene. Nem choro, nem ranger de dente, nem sofrimento, nem qualquer dano causado por qualquer tipo de pecado, porque o pecado não existirá. Deus que é merecedor da minha adoração, do meu louvor, de cada canção que canto, de cada sentimento sincero que o meu coração possa expressar no reconhecimento da sua grandeza, do seu amor por mim. A igreja está louvando a Deus. Louvor não significa ausência e não é produzido por ausência de dificuldade. A igreja está passando por muita dificuldade aqui. Tem gente como eu e você que estava preocupado com o filho, com a filha, com as contas do fim do mês, com a saúde, ou a sua saúde, ou a saúde de alguém que você muito ama, alguém da sua casa, algum amigo bem chegado, amiga. Tinha gente preocupado aqui, buscando realizar sonhos e projetos, vencer tribulações, aflições, desentendimentos. Tinha gente enfrentando a vida aqui de verdade, por causa até do nome de Jesus, sofrendo ameaças e sendo preso e açoitado.
A gente nessa igreja aqui que mais tarde vai ter os seus filhos arrancados de casa, levados pelo Império Romano. Não sabe se eles vão voltar. Não sabe se o pai vai voltar. E vão se tornar órfãos. Muitas viúvas, muitos órfãos foram feitos no tempo em que o Império Romano perseguiu a igreja. Muitos discípulos foram mortos. Muitas crianças foram levadas dos seus pais. Nunca mais eles viram. Mas isso não impede a igreja de louvar a Deus. De louvar a Deus pelo sustento que Ele dá, pela providência que Ele tem no tempo da nossa adversidade. Pela força, pela graça de Deus que se renova, pela certeza de que no tempo da dificuldade, no tempo da dor, no tempo da perseguição, Deus guarda, Deus cuida. E até no momento da morte, Deus já preparou vida para nós no porvir. Louvor a Deus, que não pode faltar ao coração do crente. O crente ele não pode viver murmurando, ele não pode viver praguejando contra Deus, ele não pode viver insatisfeito com aquilo que Deus faz. Ele tem que viver alegre, ele tem que viver feliz, ele tem que viver louvando. Porque o que Deus já fez na cruz é suficiente para trazer aos nossos lábios louvores e louvores ao nosso Deus. Se Ele não concedesse mais nada, já era o bastante para Ele receber de nós dia e noite perfeito louvor. Porque o melhor Ele já preparou, Ele já deu, Ele já reservou para nós. As outras coisas que nós às vezes valorizamos e que nos entristecemos quando perdemos, quando vivemos, quando enfrentamos, isso tudo vai ficar por aqui mesmo. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai se acabar. Ou nós vamos passar. Não vamos levar nada com a gente. Ah, mas a graça que Deus já nos deu, o amor que Ele já demonstrou, o Senhor que Ele já é, já traz ao nosso coração convicção de que Ele é merecedor de louvor, de honra, de glória, por parte da nossa vida. Como viviam os cristãos? Quais as características que vimos nestes irmãos queridos? Eles contavam com a simpatia dos de fora. Quem não quer viver com gente boa desse jeito? Gente que louva enquanto está passando por problema. Gente que enfrenta açoite, vai para a prisão, não fica reclamando de ter sido preso. Ergue a sua voz para cantar louvores a Deus, para agradecer a Deus por aquilo que ele tem vivido, está vivendo, até pelas lutas que ele está passando. É por isso que a prisão se abala, é por isso que as cadeias se quebram. É por isso que quem está dentro da cadeia começa a pensar, esse pessoal deve ser diferente. E houve momentos de prisões de apóstolos, de irmãos em Cristo, em que eu tenho certeza que não foi só o carcereiro que se converteu com a sua casa, não. Outros presos, malfeitores que estavam ali, repensaram as suas vidas e olharam com simpatia aqueles homens, aquelas mulheres que glorificavam a Deus apesar de. Simpatia dos de fora por ver pessoas que se importam umas com as outras, na comunhão dos santos que nós já declaramos aqui. Por ver pessoas que vivem aquilo que pregam, vivem aquilo que falam, enquanto muitos têm falado muita coisa e vivido muito diferente daquilo que fala, muito diferente daquilo que se anuncia, daquilo que promete. É bom viver com gente sincera, com gente de fidelidade doutrinária, com gente que faz do ensino de Cristo o seu viver, a sua escolha, a sua decisão, a sua proposta, o seu princípio, o seu valor. Porque se nós formos essa gente, nós vamos ser aqueles que vai orar pelos inimigos, perdoar quem persegue. Se ele tiver fome, nós vamos dar de comer. Se ele tiver sede, vamos dar de beber. Se você fizer isso com alguém lá no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua vizinhança, que tem sido uma pedra no seu sapato, os seus colegas que estão em volta sabem que ele já faz isso para te irritar, ela também, para te perseguir mesmo, para te atrapalhar.
e de repente te encontra servindo, eles não vão chegar perto de você e falar assim, como é que você pode fazer isso? Esse fulano aí, esse ciclano aí, só tem te maltratado. Você vai dizer, não, eu faço isso pelo meu amor ao Senhor. Porque é assim que Cristo fez por mim. E é isso que Ele me ensinou a fazer. Você vai ter a simpatia dessa pessoa? Não, claro que vai ter. Quem não quer viver junto de gente assim? Gente em quem você pode confiar. Gente que, se tem necessidade, ele se dispõe a cuidar. A andar junto, a chorar com você no seu choro, na sua lágrima. A sorrir quando você se alegra. A dizer para você o quanto a felicidade dele te faz feliz. Porque tem muita gente aí que a felicidade dos outros cria tristeza para ele. É uma inveja, um ciúme tremendo. Se o outro vai bem, ele faz questão de não ir lá cumprimentar, não ir lá dizer nada. Porque você não está feliz, você não está contente. Você queria que fosse para você. É o mundo dos egoístas. É bom de que seja para mim. Aí Deus levanta uma gente, um povo, que está dizendo, não, olha, eu tenho aqui algumas coisas, alguns recursos, eu estou vendo que você não tem, eu vim trazer para você. E agora eu vim aqui também te cumprimentar por essa promoção que você recebeu no trabalho. Parabéns, eu sei o quanto isso vai abençoar a sua vida, a sua casa. Fico feliz. Quem faz isso, pessoal, ganha simpatia dos de fora. E se tem uma coisa que o evangelho precisa para crescer, é ter a simpatia do povo aí de fora. Eles têm que nos ver não como gente chata, não como gente que quer empurrar o evangelho goela abaixo, não. Gente que se acha grande e salvo e soberbo, vive falando dos meus pecados, dos meus erros e do quanto Deus já me vai me condenar no inferno. Não, a comunidade onde você vive tem que ver em você simpatia. Se você zelar por essas características aqui, você vai ter a simpatia dos de fora. O que a simpatia dos de fora faz para mim? Abre a porta do coração dele para ele me ouvir, quando eu for falar do Evangelho. Por que você é assim? Por que você faz assim? Por causa do Evangelho. Por que você reagiu dessa forma? Por que você não partiu para a briga? Por que você não arregaçou as mangas e deu logo um tapa, ou já mandou embora, ou já mostrou do que você é capaz de fazer? Por causa do amor que eu recebi de Cristo. Por causa da graça de Cristo que me alcançou. Eu já fiz isso aí. Ah, lá atrás, antes de eu conhecer Jesus, é isso mesmo que eu ia fazer. Ah, pode saber, eu ia fazer pior do que você está falando, viu? Mas agora não dá mais. Agora eu tenho uma graça de Deus sobre mim que me faz agir diferente. Fez de mim uma nova criatura. Lá atrás, no outro tempo, quem sabe eu faria. Outrora. Não é assim que Paulo fala? Nós que andávamos outrora, segundo o curso do mundo tenebroso, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. Mas agora não. Agora, meu viver é um viver diferente, é o viver em Cristo. E Cristo diz para mim amar o inimigo. Cristo diz para me perdoar aqueles que me ofendem. Eu devo perdoar os meus devedores, como Cristo já me perdoou, como Deus tem me perdoado pelas muitas falhas que eu cometo também. Quem não quer viver com gente que, enquanto está passando tristeza, está louvando a Deus, está cantando louvores? Ele sabe o que você está vivendo, ele sabe da dor que vai na sua alma, das dificuldades que você tem enfrentado. E de repente são surpreendidos porque te veem louvando a Deus, como aqueles homens lá na prisão. Tinham recebido açoites de monte, a pele estava cortada pelos açoites. O corpo estava sangrando, doendo. Presos injustamente por um bem que fizeram, porque fizeram o bem. Poderiam estar reclamando de Deus, reclamando da injustiça que estavam sofrendo, falando do mundo, falando das dificuldades do mundo, falando que não vale a pena mesmo ser bom. Estavam louvando a Deus. Espera aí, irmãos, quem não quer andar junto dessa gente? Quem não vai se sentir atraído para ouvir esse pessoal e saber por que eles conseguem fazer isso? Viver assim. Louvar a Deus numa situação dessa. Simpatia dos de fora, é o que você tem que cultivar. Se você preservar na sua vida,
Essas características aqui, há muitas outras que a igreja tem, mas essas aqui, que nós mencionamos hoje, você vai alcançar simpatia dos de fora. As pessoas vão gostar de viver com você, vão sentir bem de estar ao seu lado, de ter a sua companhia, de passar mais tempo com você, de ir à sua casa, de bater na sua porta, de te pedir um conselho quando for preciso, de pedir que você ore por eles quando eles estiverem passando pelo tempo da amargura, e eles vão passar. E esse momento é que a sua simpatia vai fazer a diferença. Gente que um dia bateu a porta na sua cara, gente que um dia te chamou de chato, gente que um dia que falou, você não é desse mundo, você fala de umas coisas aí que não tem nada a ver. É essas pessoas que vão bater a sua porta, se perceberem em você a simpatia que percebiam na igreja, nesses irmãos de Jerusalém. Você vai ter oportunidade de servir ao Senhor, de falar do amor do Senhor. Os corações vão estar abertos, vão estar prontos para te ouvir. Ele sabe que você vai ser a mão que vai se estender. Vai ser o coração que vai expressar compreensão. Vai ser o sábio que vai dar o bom conselho. Vai ser aquela pessoa que vai se colocar do lado, porque a única coisa que a pessoa quer é uma companhia. Saber que tem alguém por perto. Que tem alguém que se importa. A igreja se importava uns com os outros. E quando o pessoal lá de fora olhava isso, eles falavam, olha, eu quero viver com essa gente aí. Eu quero saber o que essa gente tem. Quero ter oportunidade de ser abençoado no agir que essa comunidade age. Quero trazer para dentro da minha vida aquilo que eles têm feito, aquilo que eles têm realizado. E na hora certa, ele vai bater a sua porta. Simpatia dos de fora é o que promove o grande resultado da multiplicação da igreja. Diz o texto, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ainda sendo salvos. Não há nada de extraordinário nessa igreja. Não há nada aqui que você não possa fazer. Não há nada aqui que peça de você muito dinheiro, conta bancária gorda, ou títulos que você tenha para pendurar na parede. Ou cargos os quais você já tenha ocupado, para que depois você possa fazer isso aqui. Isso aqui parte de gente simples, de gente comum, de gente do dia a dia, de gente como a gente. Mas de gente que amava o Senhor. Gente que se colocou nas mãos de Deus para ser vaso de bênçãos de Deus. Gente que entendia o propósito de Deus, o querer de Deus, que na Escritura buscava a sua fidelidade de vida, de procedimento, para não errar, para não trilhar os próprios caminhos, para não se enveredar por veredas criadas pela imaginação humana. Gente que atraía simpatia e dava ao Senhor a oportunidade de multiplicar os cristãos, porque quem promove a salvação dos homens é Deus, não é a igreja. A igreja serve, a igreja trabalha, a igreja semeia. Quem dá o fruto é o Senhor mesmo, é como no campo. Eu posso preparar a terra e eu preciso preparar. Eu devo lançar a semente, e essa é uma obrigação minha. Eu preciso cuidar da planta, é o que eu tenho que fazer se eu quero contemplar algum fruto nela. Mas o fruto, pessoal, é Deus quem dá. 40, 60, 70 e até 100 por um. Diz a parábola do semeador. Nós temos que sair e semear. O que Deus vai fazer da semente? Quando Ele vai fazer? Quando ela vai frutificar, produzir? Nós não sabemos, mas sabemos que é um tempo de Deus. No devido tempo de Deus, ela dará o seu fruto. Se a igreja for a igreja nas características que Deus orientou. Nada que você não possa ser. Ou eu. São todas características simples, comuns. Se eu tiver um pouquinho de boa vontade, eu vou ter como viver, você também. E Deus vai agir. E Deus vai multiplicar o seu povo. De maneira que multiplicou até chegar até nós. O Evangelho chegou a nós. A nossa vida, a nossa história, a nossa cidade, a nossa família. Porque alguém trilhou esse caminho.
Alguém percebeu que essas características são importantes, se apegou a elas e as tornou presentes e intensas na sua vida, para que grande fosse o resultado da sua semeadura. Esse é o desafio de Deus para nós. Vivemos características que deem ao Senhor a possibilidade de multiplicar dia a dia os que vão sendo salvos. Não sou eu que faço, mas Ele faz a partir de mim. A partir da minha vida, da minha fidelidade doutrinária, do, do, do meu empenho, da minha dedicação para viver a comunhão dos santos, do tamanho da minha fé, do comprometimento da minha vida de fé, para que Deus possa agir através e em razão daquilo que eu creio. Dos louvores que presto a Deus mesmo nos tempos difíceis, sejam fáceis ou difíceis, há louvores sempre nos nossos lábios. E na busca que eu tenho de ser simpático aos de fora. Uma vida que atrai outras vidas. Para ver na minha vida a vida que Cristo trouxe para mim. Pela graça dele que na cruz me alcançou. E aí eu vou me tornar aquele solo fértil. Pode produzir. Pode receber do abençoado Senhor, que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos pela sua graça.